São Paulo acha meia no mercado para substituir o Oscar, Flamengo recebe o ok de Marcos Antônio, aí preocupa. Vamos falar muito sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilidade, meu parceiro. Então vambora para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, minha rapaziada. São Paulo se preparando aí para a estreia no Campeonato Paulista de 2026, primeiro jogo aí da temporada, e temos aqui boas notícias, ótimas notícias, sobre dois dos principais jogadores do São Paulo que não conseguiram jogar no ano passado, né? Dois dos principais, ou literalmente os dois principais, né? Tô falando de Jonathan Calleri, que mal jogou ano passado, e Lucas, né? Que tem todos aqueles problemas no joelho que a gente viu no ano passado. A informação é que Lucas Moura e Calleri treinam sem restrições no CT da Barra Funda e estarão à disposição do técnico Hernan Crespo para a estreia no Campeonato Paulista neste domingo. Tá, então Calleri e Lucas treinando sem restrição, normal, estão disponíveis para o jogo de domingo contra a equipe do Mirassol. Ótima notícia. O Calleri já era esperado porque tinha informação do ano passado que se o São Paulo tivesse chegado ali mais longe em alguma das Copas, por exemplo, ele poderia até jogar, né? Pô, se fosse decisão de Libertadores ou na semifinal, ele poderia até jogar por ser um jogo muito grande. Como o São Paulo não chegou, não tinha necessidade de forçar ele a jogar jogo de Campeonato Brasileiro. Então, por isso, já era esperado que o Calleri já começasse, né, a pré-temporada, começasse já o Paulistão, já disponível com condições de jogo. O Lucas, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, porque o Lucas não conseguiu jogar ano passado, né, cara? É dor no joelho. Aí fez cirurgia, parou, aí voltou a jogar, depois sente dor no joelho de novo, aí para de jogar, depois retorna, sente tudo no joelho de novo. Ele tava parando e voltando no ano passado toda hora, né, cara? Parando de jogar, aí volta, para e volta. E ele não terminou a temporada jogando, né? Muito pelo contrário, não terminou a temporada, né, cara? Os últimos jogos ali ele nem jogou. Então, o Lucas, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha. O que vai ser o Lucas? Ele já vai começar disponível desde o início da temporada? Agora vai, né? Como a informação trouxe aí, o Lucas treina normalmente e vai estar disponível para o jogo de domingo, tá bom? O Enzo Dias está treinando com grupo, mas ainda faz complementos com a preparação física. Não vai estar disponível para a estreia. No caso do Enzo Dias, já é normal, né? Desde o ano passado tem a informação que ele não iria começar a temporada porque ele fez a cirurgia no fim de 2025. Então, era natural que ele começasse 2026 indisponível, né? Que ele não tivesse disponível aí para começar a temporada. André Silva, Luan e Rian Francisco seguem em recuperação de lesão e fazem trabalhos individuais. Também são os três que vão voltar só depois, né? Então, fazendo trabalho individualizado, né? Depois tem transição física, né, cara? Depois vai começar a treinar ali com grupo, com restrição. Depois vai começar a treinar sem restrição. E só depois que vai voltar a jogar, né? Então, os três vão demorar mais um pouquinho para retornar. E isso também já era esperado. A gente já sabia que o Rian e o André Silva, né? Não começariam a temporada. Isso aí a gente já sabe. Não é nenhuma novidade aí pra ninguém, né? Enfim, agora, rapaz, falando sobre o nosso Cria Hugo, né? Que foi um dos destaques do São Paulo na conquista da Copinha no passado. Recuperado de uma lesão de LCA, o volante Hugo treina normalmente junto aos profissionais do São Paulo. Ele já vinha fazendo trabalhos individuais para recuperar o condicionamento físico e poderá estar pelo menos no banco de reservas na estreia do Paulistão, né? Ele não vai ser titular, né, rapaz? Pô, ele é um garoto da base. Acho que ele jogou só um jogo, só no time principal do São Paulo, que foi a estreia do Paulistão do ano passado, né, quando fez aquela misturiada braba lá, né, que tinha um time nos Estados Unidos na pré-temporada, aí mandou metade do time que juntou com o time da Copinha e jogou a estreia do Paulistão. Acho que ele jogou só aquele jogo no time de cima, então é óbvio que ele é reserva, não vai começar jogando assim de cara, né? Então, o Hugo tá treinando, recuperado e deve estar no banco aí de reservas disponível para o Crespo no jogo de domingo, né? Então, o São Paulo já com algumas novidades aí, né, cara? Se você for pegar do ano passado para cá, a gente vai ter de novidade o Hugo, né? O Wendel, o Lucas e o Calleri, né? Dos que estavam machucados aí, que eu tô me referindo.
Até então, são voltas importantes aí para o time do São Paulo. Ótimas notícias aí, né, cara? Excelentes, excelentes notícias aí. É claro que eles vão jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Tem que dosar a minutagem, porque além de ser início de temporada, a gente tem muitos jogos um atrás do outro. Os caras estão voltando de lesão, né? O Hugo, o Caleri ficou muito tempo fora, fez cirurgia. O Lucas tá com problema no joelho, né, irmão? Ficou, sei lá, 6, 7 meses com problema no joelho. Então é claro que vai ter que dosar, né? Tomar cuidado, jogar um pouquinho aqui, né? Tira um pouquinho desse jogo, põe um pouquinho nesse, né? E vai administrando a minutagem de todos eles, né? Não dá pra pegar os cara. Irmão, joga aí todos os jogos titulares, não é assim, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma, justamente para eles não se machucarem de novo, né, nesse retorno. Aí tá bom? Agora, minhas rapaziada, vamos entrar no clima aqui. Que olha, vou falar um negócio pra gente. Tem que ter paciência, irmão, pra esse tipo de coisa aqui. Saiu a informação de que o Júlio Casares peticionou ao Conselho Deliberativo do São Paulo. Ele alega que o impeachment requer 195 votos e não 171, como é a interpretação dos autores do pedido. Seguinte, a oposição protocolou aí o impeachment, né? E segundo eles, é necessário 171 votos para ele ser empichado, né? Então, para ter impeachment, no caso, ele tem que ter 171 votos. Agora, o bonitão do presidente do Casares, né, peticionou para o conselho, que tem que ter 195 e não 171, né? Evidentemente, querendo aumentar o número de votos, né, que seja necessário para o impeachment, para dificultar, evidentemente, né? Porque quanto mais votos, simbora, mais difícil fica, né? O que é um absurdo isso aqui, né? Um escândalo, uma piada de mau gosto. Desde sempre a gente sabe que para ter impeachment é 171 votos. E agora o cara peticionou para o conselho que tem que ter 195, né? O que é uma piada de mau gosto. E sabe o que é pior? O que é pior? O Olten Aires, que é o presidente do conselho, deve acatar esse pedido do Casares. A informação que chega é essa. O Olten Aires, presidente do Conselho Deliberativo, deve acatar nas próximas horas o pedido feito pelo Casares. Cara, isso aqui é inacreditável, mano. Isso aqui é inacreditável. Outro ponto que é importante, a oposição, a maioria ali que protocolou o impeachment da oposição, a oposição queria que a votação fosse presencial e também online, né? Que seria os dois, né? Presencial, né? Para poder ir lá e dar seu voto, e online também para quem não pudesse ir. Outro ponto que a informação traz: o Conselho Deliberativo, no caso o Olten Aires, que é o presidente do conselho, não aceitará votos de forma híbrida, somente presencial. Então tem essa guerra aí. Quem protocolou o pedido alega que é 171 votos para ter impeachment e quer também a votação presencial e também online. Pelo lado do Casares e do Olten Aires, né, que, né, são amiguinho aí, né, o Olten Aires apoia o Casares. O Olten Aires deve, né, pegar esse pedido do Casares, né, e que seja necessário 195 votos para ter impeachment, além, né, de colocar aí que a votação só vai ser presencial, né. Então é isso. De um lado 171 votos mais voto online, do outro lado 195 votos, né, e voto só presencial. Tá tendo essa guerra aí, o que é inacreditável, né? O que é simplesmente inacreditável aí, né? E infelizmente esse pedido que o Casares fez aí para ter 195 votos deve ser acatado, né? Porque o Olten Aires, como todo mundo sabe, é amiguinho do Casares, tá junto com ele aí, e é óbvio que vão fazer de tudo. Vão fazer de tudo que for necessário para manter esse lixo desse presidente no poder. O que é inacreditável, né? O que é inacreditável aí. Simplesmente um absurdo. Cara, é impressionante como é que esse conselho deliberativo é uma das coisas mais vergonhosas que existe, né, cara? Porque o trabalho do conselho, né? O conselho serve pra quê? Pra aconselhar, né, irmão? As coisas que acontecem no clube. É como se fosse ali um. Como é que eu posso falar? Deixa eu pegar aqui um exemplo legal. Cara, é meio que pra vigiar a gestão, né? Pra vigiar a gestão. Tanto que tudo que acontece, né, cara, de contrato, né, de patrocínio, tudo que acontecer no clube, passa por votação no conselho. Então, é literalmente, irmão, o conselheiro tem que aconselhar a gestão. E ao invés disso acontecer, né, cara, da gestão aí, por exemplo, o presidente não tem condição nenhuma de comandar o clube. O conselho, né, irmão, em vez aí de empichar o presidente,
Pessoas no conselho, especialmente o presidente, tá fazendo aí manobras políticas, né? E acatando o pedido do Casares para manter ele no poder. Entendeu? O que é um absurdo. Um absurdo. Ao invés do conselho corrigir as coisas erradas da gestão, eles compactuam com os absurdos que acontecem na gestão. É uma piada. A gente fala muito do Casares, da gestão que é uma vergonha. Esse conselho deliberativo, a maioria é um lixo. Um lixo. A maioria deles não torce pro São Paulo, não tá nem aí pro São Paulo, só tá ali, irmão, interessado na carteirinha, interessado no poder, entendeu? Interessado em política. O São Paulo que fique em terceiro, em quarto, quinto plano, que se dane. Não tão preocupado com o São Paulo. Tão preocupado com politicagem, com essa nojeira que é esse conselho deliberativo. O clube mais fechado e mais antidemocrático do futebol brasileiro é um lixo, uma vergonha. Esse conselho de São Paulo é uma piada de mau gosto. Entendeu? Começando pelo senhor Outen Aires, que é uma piada de mau gosto, numa vergonha, um escândalo. O que acontece em São Paulo? É uma sacanagem, entendeu? Uma sacanagem o que acontece. Um absurdo, velho. Simplesmente um negócio inacreditável. Os caras fazendo de tudo, irmão. De tudo pra poder manter esse cara no poder. O pior presidente da história do São Paulo. O cara que só... Irmão, além dele ser incompetente, daí de ser uma gestão temerária, tem várias investigações aí acontecendo, investigações, denúncias de corrupção na gestão desse palhaço, e mesmo assim, muitos do conselho ainda apoia, ainda estão junto, e muita gente ajuda para poder deixar ele no poder. É inacreditável. É inacreditável. Torcedor é só a gente mesmo porque lá não tem, entendeu? Lá não tem, né? A grande maioria é um lixo, entendeu? Pode tirar ali um ou outro que se salva, mas a grande maioria desse conselho é um lixo, é um esgoto, uma piada de mau gosto. Entendeu, cara? Um negócio simplesmente inacreditável. O que acontece? Bom, vamos falar um pouco de mercado aí, rapaziada. Olha só, saiu a informação ontem, né, que o Flamengo estava tentando colocar aí o Marcos Antônio no meio do negócio com o Alan, né? Que o São Paulo tá querendo o Alan, né? Depois a informação de que o Flamengo queria botar ali o Alan e o Marcos Antônio num negócio ali de troca, né? Aí vamos lá. Temos duas informações. Primeiro, segundo apurações, uma fonte do São Paulo sobre o Marcos Antônio disse, abre aspas, não vamos vender, pode cravar, fecha aspas, tá? Essa fonte completa. O São Paulo não irá negociar o meio-campista, foi o que foi publicado. Aí, informação que acabou de sair agora há pouco, tá? Agora à tarde, foi o seguinte, informação que vem de quem cobre o Flamengo. O Flamengo já tem o ok de Marcos Antônio para uma transferência. No entanto, o São Paulo só irá discutir esse tema após a votação do possível impeachment do Casares, tá? Então, segundo essa informação, o Marcos Antônio deu o ok, né? Ele topa ir jogar no Flamengo. Agora, o Flamengo tem que discutir com o São Paulo. Só que isso deve caminhar, né? Ou ter um desfecho positivo ou negativo, né? Só vai ter um desfecho depois do dia 14, que é quando vai acontecer a votação do impeachment do Casares, né? Então, até lá não deve acontecer nada. Então, vamos aguardar aí, né? Que preocupação do que os caras vão fazer com o melhor jogador do São Paulo. Bem preocupante, né, cara? Que eles possam fazer aí com o melhor jogador do São Paulo. Muito preocupante, cara. Muito preocupante mesmo, porque a gente já viu já tanto absurdo que essa gestão fez, né? De negociar jogador, péssimos negócios, péssimos acordos. Então, é bem provável dessa diretoria ridícula ser enrolada aí pela diretoria do Flamengo, né? Mandar o Marcos Antônio pra lá e mandar o Alan pra cá, né? Tipo assim, além de não ter comparação nenhuma entre os dois jogadores, é um jogador que tá no auge da carreira, que é o Marcos Antônio. O Alan tá talvez no pior, num dos piores momentos da carreira dele, né? Nem joga no Flamengo, um monte de problemas de lesão, tá desvalorizado no mercado, né? Ele é bem mais velho que o Marcos Antônio. Então, tipo assim, cara, é um jogador que tá valorizado e no auge, e o outro que, irmão, tá desvalorizado e tá muito longe do auge, né? Além do Marcos Antônio ser muito mais jogador que o Alan, convenhamos, né? Acho que ninguém acha o Alan mais jogador que o Marcos Antônio, né? Não é só momento, é momento. Mas o Marcos Antônio também é mais jogador que ele. Então, tipo assim, cara, se acontecer um negocinho entre esses dois jogadores aí, é um absurdo. A não ser que o Flamengo coloque uma grana muito alta no negócio, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, né?
pela situação financeira do São Paulo, pelo histórico de venda do São Paulo, ninguém vai oferecer muita grana para o São Paulo, porque sabe qualquer coisa que oferecer. Leva, né? Só olhar o histórico aí. O que a diretoria fez no passado com os jogadores da base, né? Então, bem preocupante, cara. Bem preocupante aí mesmo, tá bom? Vamos lá. Segundo informações, o São Paulo tem interesse na contratação do meia Kevin Zenon, de 24 anos, que pertence ao Boca Juniors, meu parceiro. Assim, vamos lá. Eu não conheço o jogador, tá? Vi muita gente elogiando ele nas redes, falando que ele é bom, que não sei o quê. Só que o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui em algumas coisas sobre ele e o Boca Juniors já recusou uma porrada de proposta da Europa por ele. Proposta alta, tá? Proposta alta aí. Inclusive, teve uma informação no ano passado que eu não sei se vocês vão lembrar. Tinha saído uma informação que o CSKA da Rússia fez uma proposta para contratar o Kevin Zenon, do Boca, né? O Boca pediu uma grana alta, né? Pro CSKA. O CSKA desistiu do Zenon e veio contratar o Henrique Carmo. A informação era essa. Tentaram o Zenon, não conseguiu, porque é muito caro, e veio no São Paulo depois buscar o Henrique Carmo. Essa era a informação, né? Eu lembro que eu até repercuti essa informação aqui no canal, né? E agora tá o São Paulo interessado no Kevin Zenon. Se o Boca aceitar emprestar, aí pode ser que o São Paulo consiga trazer agora. É um jogador jovem, ele tá em baixa agora, é verdade. Ele não tá em alta, né? Ele virou até reserva, pelo que eu tava vendo aqui já alguns comentários. Mas é um jogador jovem, tem mercado na Europa e o Boca já recusou várias propostas por ele. Será se o Boca vai aceitar emprestar para o São Paulo? Acho difícil, porque se o Boca não aceitar emprestado, não tem nenhuma chance de ter negócio, né? Porque o São Paulo não vai comprar ele e muito menos troca, né? Então vamos aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.